Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Peço que você, nesse instante, nos ajude fazendo a sua inscrição no nosso canal, que você possa acionar a notificação para receber as nossas postagens inéditas, que você possa colocar aí o seu like, o seu gostei neste vídeo e muito mais, compartilhando, fazendo conhecida esta obra evangelizadora que é a Paróquia São João Batista. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Araão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor, seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes às sabedorias dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque não acreditastes nas minhas palavras que se hão de cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes e compreender o que ele tinha dito uma visão no santuário. Zacarias falava por sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que Ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A frase homilética de hoje: Ó raiz de Jessé, vinde livrar-nos e não tardeis mais. Algumas realidades o Evangelho de hoje nos traz para a gente refletir. Primeiro, escolher aquilo que é estúpido. Por que Deus faz isso? Nada de querer humilhar Zacarias e Isabel, mas para a gente perceber que a figura dessas duas pessoas, em relação à questão humana, é impossível. Mas Deus já escolhe esses débeis e esses estúpidos da vida, assim como eu, fui escolhido, estúpido e débil do jeito que eu sou, para mostrar o poder de Deus manifestando. Quer dizer que aquela pessoa ela não tem como fazer nada. Se está fazendo alguma coisa, é porque Deus está agindo. É aquela velha frase que a gente conhece: é na fraqueza que eu me faço forte. Então, Zacarias e Isabel foram escolhidos para o último profeta do Antigo Testamento. Mais ainda, o precursor de nosso Senhor, João Batista. Já aconteceu algumas vezes da gente entrar em comunhão com Deus e parecer que todo mundo lá fora não existe.
E você passar horas e horas e como se não fosse algo assim momentâneo, que fosse rápido. O Evangelho nos mostrou isso. Quando a gente tem esse contato com Deus, a nossa relação, ela acaba se tornando algo mais leve, algo que a gente tem mais paz no coração, a gente leva com mais paciência. Então peçamos a Deus que, assim como Zacarias conseguiu fazer, esse contato com Deus, essa comunhão com Deus, nós também possamos queimar incenso para que as nossas orações cheguem ao coração dele. E aí tem uma outra fase, quando ele recebe a graça, através do anjo dizendo, em todo aquele diálogo lá no templo, ele exercendo as suas funções sacerdotais, de que ele será pai e de que a marca deste filho é reconduzir muitos, caminhar à frente deles, e ele terá o Espírito Santo no seu coração, e de que ele vai converter os corações dos pais aos filhos, dos rebeldes à sabedoria dos justos. E aí diz uma frase o anjo: preparando para o Senhor um povo bem disposto. Nos dias de hoje, as pessoas não estão dispostas a se entregar pela causa do Evangelho. Coloca sempre a desinência se tal coisa, aí eu vou fazer. Por isso que é mais fácil as pessoas fazerem promessa, que é uma forma de barganhar com Deus. E não é essa a motivação. As novenas, as nossas orações devem nos ajudar para estarmos prontos para Deus. Esse é o grande significado das novenas e das devoções. Então, preparar um povo bem disposto significa se libertar de toda preguiça espiritual, significa estar à escuta e procurar a cura e a libertação interior de nossos pecados, para sermos um povo bem disposto. E aí o Evangelho termina dizendo em que eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que Ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Deus está atento a tudo o que está acontecendo na nossa vida. E tem coisas que a gente precisa passar para amadurecer. Então, ó raiz de Jessé, vinde livrar-nos e não tardeis mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oração a São João Batista. São João Batista, vós que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. Fazei penitência, porque no meio de vós está quem vós não conheceis, e do qual eu não sou digno de desatar os cordões das sandálias. Ajudai-me a fazer penitência das minhas faltas, para que eu me torne digno do perdão daquele que vós anunciastes com estas palavras. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. São João, pregador da penitência, rogai por nós. São João, precursor do Messias, rogai por nós. São João, alegria do povo, rogai por nós.